Olá pessoal, professor Matheus Martins aqui, novamente, mais uma videoaula de História, completando o ciclo de videoaulas sobre experiências totalitárias ou nazifascismo durante a década de 20. Nessa videoaula em específico, a gente vai tratar da ascensão de Hitler ao poder na Alemanha e do surgimento do partido nazista. Aqui o menino Adolf Hitler. Assim como Mussolini, na juventude ele lutou na Primeira Guerra Mundial e foi ferido em combate. Ele era austríaco, na verdade nem alemão era, mas se alistou como voluntário no exército alemão e num dos primeiros embates acabou sendo ferido e passou o resto da sua carreira militar em um hospital de combate pintando quadros. Era um artista também, queria estudar na Escola de Belas Artes de Viena. Ele tinha esse apreço pelo estético, então, apesar de ser um apreço meio bizarro, meio doentio, e por conta disso, talvez o regime que ele venha a fundar e o partido que ele venha a fundar tenham certos valores com premissas ligadas à estética, à questão de beleza e também ligadas à postura, a posição de superioridade racial do povo alemão relacionado também a valores estéticos, uma vez que o povo ariano seria o mais belo, o mais bonito e por aí vai. Uma das questões que estão relacionadas a esse esteticismo talvez seja a bandeira do nazifascismo. É uma bandeira com as cores do Império Alemão, branco, vermelho e preto, mas que traz aí um elemento geométrico meio inexplicável, como as coisas do nazismo de um modo geral, porque mistura ocultismo com ideias de ancestralidade dos povos germânicos e coisas afins. Essa suástica é retomada pelo nazismo como um símbolo dos povos arianos da antiguidade, ou como se fosse um legado das runas, mas também ela aparece em vários outros lugares do mundo, não é um elemento exclusivo de populações arianas, não. Os hindus usam suásticas, os astecas usavam suásticas, os celtas tinham elementos semelhantes a suásticas, enfim. Eles retomam a suástica e reesteticizam ela para simbolizar a ascensão desse regime político, que vai ser caracterizado como fascismo pela inimizade à democracia, pela inimizade ao socialismo, mas aqui vai ter um componente racial mais forte, de valorização do povo alemão, de superioridade genética propriamente dita, e aí tem um patamar científico por trás do povo alemão, e ao mesmo tempo de inferiorização e de estímulo à segregação e à eliminação, à supressão física de populações de origem judaica. Não só de populações de origem judaica, mas também a gays, a ciganos, a negros, a eslavos, a comunistas, de um modo geral, esses grupos minoritários na sociedade, a loucos, desses grupos sociais minoritários na sociedade alemã eram vistos como inimigos da pureza racial alemã e, portanto, mereciam ser segregados, mereciam ser eliminados. Mais uma vez, aqui um slide de contexto. Vamos visualizar o que tinha acontecido com a Alemanha no pós-Primeira Guerra Mundial para entender as justificativas da ascensão política do Adolf Hitler. A Alemanha, no pós-Primeira Guerra, vivia um contexto chamado República de Weimar. O Kaiser Guilherme II havia fugido no final da guerra e os generais alemães que acabaram negociando a paz e assumiram o governo de uma Alemanha completamente humilhada e quebrada por conta do conflito. Por conta disso, por não ter mais imperador, o regime na Alemanha adotado será um presidencialismo parlamentarista, ou seja, ao mesmo tempo em que se tem presidente, se tem um primeiro-ministro, justamente para que ambos limitem o poder um do outro. Como eu falei para vocês, o Tratado de Versalhes é uma humilhação para a Alemanha.
humilhação em vários sentidos. Lembrem que até um corredor para a Polônia ter acesso ao mar foi criado no meio do território alemão. Então era bem catastrófica a situação. A Alemanha perdeu a Alsácia-Lorena, não podia ter exército, não podia ter submarino, não podia ter a Luftwaffe, que era a aeronáutica. Era algo bem constrangedor para a Alemanha de um modo geral. Além de tudo, tinha que pagar enormes dívidas de guerra que acabavam com a economia alemã. Isso faz com que exista uma crise econômica, e para sanar essa crise econômica, o governo alemão pensa em emitir papel moeda para sanar os problemas da dívida. Olha, tem muito dinheiro saindo da Alemanha, não está havendo formação de capital bruto e não tem como a Alemanha recuperar sua economia uma vez que ela não consegue se reindustrializar. Também é uma das marcas aí do final da Primeira Guerra. As indústrias alemãs são praticamente levadas para a França depois do conflito. Então não tem como se reindustrializar para se manter pagando a dívida da Primeira Guerra. Vejam, a dívida da Primeira Guerra é tão grande que a Alemanha acabou de pagar um dia desses. Faz 10 anos que a Alemanha completou o que devia devido à Primeira Guerra. E devido a isso, o resultado, a tentativa do governo para resolver esse problema de formação bruta de capital foi a emissão de papel moeda, dá errado, gera uma hiperinflação, ao invés de resolver o problema da crise econômica, gera um excedente, é como jogar lenha na fogueira de crise econômica, uma hiperinflação que chega a casa de 32.400% ao mês, ou seja, no primeiro dia do mês você vai comprar um pão com uma nota de 1 marco, a moeda alemã. No final do mês você tem que carregar um carrinho de compra cheio de nota para comprar o mesmo pão que você comprou no começo do mês. Era uma situação extremamente complicada, o que gerava fome, miséria e desemprego numa sociedade acostumada a modos de vida opulentos, numa sociedade acostumada a uma vida aristocrática, a cidades bem organizadas, limpas e estruturadas, agora viviam uma situação de miséria extrema, decorrente principalmente na avaliação dos alemães do Tratado de Versalhes. Isso fazia com que crescesse na Alemanha também, como na Itália, alternativas comunistas às propostas liberais que levaram a Alemanha a entrar no conflito da Primeira Guerra Mundial. Então a gente vê grupos comunistas crescendo nessa Alemanha, crescendo em popularidade. Inclusive o grupo da Rosa Luxemburgo. Para quem não sabe, o nome do técnico Vanderlei Luxemburgo é uma homenagem a Rosa Luxemburgo, uma comunista alemã, na verdade de origem polonesa, mas atuava na Alemanha, que participava de um grupo chamado Liga Espartaquista. Era um grupo comunista que preconizava a luta armada para ascender ao poder político na Alemanha, isso ali no finalzinho da década de 10. Há uma tentativa desse grupo com Rosa Luxemburgo de chegar ao poder através da revolução, mas eles são detidos e acabam assassinados já por grupos antissemitas ou ligados ali a protótipos do que vem a ser o nazismo mais tarde. A estabilidade política é mantida na Alemanha por conta do grande general Paul von Hindenburg, é um herói de guerra, ainda da guerra franco-prussiana, um camarada que é bem respeitado, e ele vai ter ali uma prerrogativa política muito importante. Ninguém se atreve a tentar ultrapassar os limites que Hindenburg coloca, mas em 1934 ele morre e aí definitivamente vai se consolidar o poder político do Adolf Hitler. Vamos ver com mais detalhes como vão se dar essas circunstâncias. Bem, pessoal, sobre a ascensão política de Hitler, a gente pode mencionar desde o princípio que em 1919 ele vai adentrar ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazi, em
alemão, ou seja, o Partido Nazista, como a gente conhece em português. O nome Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães é porque o partido é pré-Hitler, certo? Não foi ele que deu esse nome. Ele entra por partido que tem tendências de centro-esquerda, antes que ele adentre, mas que progressivamente vai mudar de caminho para extrema direita, principalmente por influência do Hitler. Ele é aceito dentro do partido, em especial porque ele tem uma fala muito inflamada, uma fala muito violenta, diz rasguem o Tratado de Versalhes, restaurem a glória do povo alemão, para cima da França, buscar de volta o que é nosso e tudo mais. E isso era contagiante, isso fazia com que crescessem adeptos do partido. O partido que originalmente tinha certa ideologia, rasga a ideologia, deixa para lá, para ganhar adeptos, para ganhar partidários, e progressivamente vai se encaminhando aí a se tornar um grupo de direita, um grupo conservador, um grupo extremamente nacionalista, porque Hitler é esse personagem, é um camarada aristocrático, ligado ao pensamento aristocrático, à manutenção da ordem tradicional, padrão, a um certo conceito estético de belo, que louva a estrutura clássica do povo alemão, sem a miscigenação racial, sem a correlação com outras populações e tudo mais. Na verdade, até os próprios partidários viam Hitler como um cara meio maluco. Meio maluco, eu acho ruim tratar como louco, abrindo parênteses aqui, porque você meio que menospreza o que ele fez, ou desumaniza o que ele fez. Eu acho que o que Hitler fez como personagem histórico é algo extremamente humano, e a humanidade é capaz de repetir esses feitos frequentemente, eu diria, inclusive. Não só momentaneamente, excepcionalmente, mas cotidianamente. Ela é capaz de fazer isso o tempo todo. Suprimir o diferente, eliminar o outro, excluir a alteridade é prática cotidiana. E quando a gente diz que é loucura, fica parecendo que é algo menor, que é algo que não vai se repetir. E a gente vê que é nosso dia a dia. Tá bem? Então, voltando, o pessoal do partido nazista via Hitler como um camarada que não conseguia conectar bem as ideias, apesar da retórica muito inflamada e muito carismática, as ideias não batiam, uma frase não se relacionava bem com a outra, era aquele cara meio, sabe, que não, apesar de cativar, não é o melhor orador do mundo. Mas mesmo assim ele agregava, ele trazia números para o partido. E além de tudo, ele era um camarada extremamente anticomunista que, por sua luta anticomunista, conquistava ainda mais o grupo social dos burgueses, do empresariado, que temia perder suas posses para a instauração de um regime socialista. Então, esse combate aberto ao comunismo vai fazer com que o partido nazista, já chefiado pelo Hitler, cresça. Esse crescimento é meio artificial, é meio insuflado. Os camaradas eram tão sacanas que eles começaram a registrar, eu não lembro o número exato, mas é como se eles começassem a registrar as filiações no partido nazista a partir do número 1500. Então o número 1, na verdade, era o 1500, para começar já com o corpo, mostrando que é grande. Então tinham essas táticas de manipulação midiática ali, não dá para falar fake news porque é anacronismo, mas de um começo de guerra de informação já dentro do partido nazista, algo que vai se aprofundar com o Joseph Goebbels, que é o marqueteiro do Hitler, vai utilizar muito bem essa questão da guerra cultural, dessa guerra de informação, para legitimar o regime que vai ser instaurado mais tarde. O partido nazista vai formar uma seção de assaltos chamados SA, ou também conhecidos como camisas parda, que são agrupamentos milicianos responsáveis por perseguir opositores. E a perseguição a essa oposição, em especial o socialismo, a Liga Espartaquista vai ser desmantelada à base de porrada pelos nazistas, vai fazer com que os nazistas ganhem o apoio
da burguesia por conta do medo do comunismo. Eles crescem tanto de poder que em 23 o Hitler se sente incentivado a dar um golpe e destituir o governo regional de Munique. O governo regional da Baviera, na verdade. Munique é a capital da Baviera. E a partir de uma cervejaria de Munique, ele tenta um golpe militar, marchando com a SA, a seção de assaltos, para derrubar o governo da Baviera. Esse evento é conhecido como Punch da cervejaria de Munique. Punch é golpe em alemão. O golpe é fracassado, a galera leva meio mundo de tiro na bunda. Alguns são presos, alguns são mortos e Hitler está entre os que são presos. Feito prisioneiro, ele vai na prisão durar um tempinho lá, escrevendo o seu livro famoso, Mein Kampf, no qual ele relata os seus anseios e sua luta para restaurar a glória do povo alemão, o seu combate ao socialismo, ao comunismo, ao bolchevismo, que é o grande inimigo real do nazismo alemão, e seus preceitos, suas ideias de superioridade racial, de antissemitismo. O Hitler vê nos judeus traidores da Alemanha, uma vez que durante a Primeira Guerra Mundial muitos se recusaram a lutar ou se recusaram a financiar a luta, já que a pátria do judeu é Israel, apesar de não existir o país Israel, mas assim, o passado do reino de Israel. Eles não são alemães, então, se eles não são alemães, são inimigos da Alemanha. Esse era o discurso do Hitler, deveria-se eliminá-los. Outra questão que ele justifica nesse livro é a teoria do espaço vital, do Lebensraum, que é o imaginário de que a Alemanha um dia já ocupou boa parte da Europa, os povos germânicos já ocuparam boa parte da Europa. Alguns povos germânicos estavam sob a tutela de outros países que não a Alemanha, e eles precisavam ser reunidos, formar a Grande Germânia mais uma vez e ocupar de novo boa parte da Europa, porque dali eles iam extrair os recursos vitais para o desenvolvimento da sociedade alemã, com toda a sua glória, com todo o seu engrandecimento. E, além de tudo, uma marca desse livro é a defesa do não cumprimento do Tratado de Versalhes. É dar uma banana para o Tratado de Versalhes e dizer, olha, a gente não vai seguir isso aí não, podem rasgar que é coisa de bolchevique, judeu, francês, inimigo da Alemanha. Esse é um livro bem problemático, não só pelo conteúdo, mas também por questões aí de reprodução hoje em dia desse conteúdo, que é visto além de antissemita, como antidemocrático, antissocialista e traz uma série de problemas ao debate público. E, além de tudo, vejam, está para se cumprir 100 anos do lançamento do Mein Kampf. Os direitos autorais vão vencer, ele vai se tornar propriedade pública. E isso é uma coisa extremamente preocupante, uma vez que qualquer um vai poder imprimir. Hoje o governo da Alemanha é detentor do Mein Kampf, dos direitos autorais sobre o Mein Kampf, e proíbe a tanto divulgação como impressão de novos números dessa obra. É uma obra que, por mais que seja perversa, por mais que seja doentia, é muito influente ainda. Alguns grupos baseados nessa ideologia hitlerista, nessa ideologia nazista, vão perseguir as ideias de superioridade ariana, ou então as ideias de supressão com base na violência da oposição. Isso traz consequências nefastas para a política contemporânea. Bem, a partir da prisão, a gente vai ver que o Hitler vai mudar de perspectiva, porque quando ele é preso, é dado a ele a possibilidade de se defender em julgamento público. Vejam, o Hitler é um camarada que, preso, vai receber visita de grandes empresários que vão meio que se consultar com ele como um guru. O camarada que quer impedir o comunismo, então tem que ser respeitado, tem que ser louvado e por aí vai. E da prisão, Hitler sai muito fortalecido, ele acaba ganhando o julgamento, é posto em liberdade, e a popularidade dele é tão grande que os nazistas, o partido nazista, vai optar pela via democrática. Eles já não precisam mais dar golpe para chegar ao poder.
vamos ganhar pelo voto, vamos ganhar pela democracia, montado principalmente na popularidade do Hitler. Então, em 32, concorrendo à eleição, esse partido vai conquistar, em cima da popularidade do Hitler e devido também às crises financeiras que a Alemanha vive durante o governo da República de Weimar, principalmente devido à crise de 29 também, que aumenta o processo de crise. E por conta disso tudo, fechando parênteses, esse grupo, os nazistas vão conquistar 1/3 do parlamento alemão. 1/3 é muita coisa. O parlamento alemão, que é conhecido também pelo nome Reichstag. Por conta dessa conveniência de ter boa parte do parlamento em suas mãos, Hitler acaba conseguindo o título de primeiro-ministro, ou como era chamado na Alemanha, chanceler. Mas esse poder do partido nazista é dividido ainda com outros grupos políticos. É um parlamento, então eles não têm um poder total, não têm um poder absoluto. Isso faz com que eles planejem modos de conquistar através de medidas mentirosas, através de jogos políticos, de, como é que eu posso dizer, de golpes propriamente ditos, não exatamente golpe militar, mas um golpe no sentido de golpes jurídicos, golpes políticos, procurem conquistar ali o governo total da Alemanha. Isso é feito principalmente ali nos nazistas com um caso de false flag. A extrema-direita ela precisa sempre de uma desculpinha, de forjar algum motivo para tomar o poder através da força. E aqui na Alemanha a gente vai estar vendo o falso incêndio, ou melhor, o incêndio foi real, mas o incêndio ao Reichstag que os próprios nazistas provocam, mas que culpabilizam os comunistas. Então o parlamento alemão pega fogo e os nazistas dizem: olha, pegou fogo aí, viu, galera? Foi culpa de quem? Dos comunistas. Vamos perseguir os comunistas, vamos fechar o parlamento e dar todo o poder a quem? Ao Hitler. Eles cancelam as eleições então e a partir disso proíbem todos os partidos de existir, exceto o partido nazista. Chegando ao poder então por vias democráticas, instaurado no poder e ambicioso, buscando mais poder político, os nazistas vão fazer um golpe de false flag que vai concentrar poderes políticos na mão do Hitler, em especial a partir da morte do Hindenburg, que era presidente da República de Weimar. Nesse momento, o Hitler acaba com o semipresidencialismo alemão e vai se colocar como uma figura que concentra os poderes de primeiro-ministro e de presidente. Ele vai nomear esse cargo de Führer, que significa o guia do povo. E a partir da instauração desse novo regime político, o nome da Alemanha modifica-se para Reich novamente e é declamado não, porque não é poesia, é proclamado o terceiro Reich alemão, o terceiro império alemão. Por que terceiro império? O primeiro império é o Império Sacro, o Sacro Império Romano Germânico. O segundo império é o Império Alemão da Primeira Guerra Mundial. E o terceiro império é, no caso, o Império do Hitler. Se cria a SS, que é a seção de segurança ou uma polícia política dos nazistas, para perseguir a oposição política de fato. Qualquer um que fosse oposição seria vigiado e perseguido pela SS. E além da SS, se cria a Gestapo. E aí sim, uma polícia secreta, tá? Uma polícia de inteligência para vigiar e perseguir qualquer ameaça ou opositor ao regime do Adolf Hitler. Em 1935, o regime se encrudece, fica mais forte com as leis de Nuremberg, que vai dar início à perseguição clara aos judeus. Mulheres judaicas sendo estupradas nas ruas, sendo apedrejadas por serem judias,
tendo restrição à circulação pública, judeus sendo mortos em linchamentos públicos, não tendo nenhum direito à cidadania ou à defesa por parte de polícia, proteção de qualquer forma do tipo, os judeus realmente passam a ser perseguidos a partir de então. As grandes figuras judaicas da sociedade alemã, nesse momento, fogem da Alemanha. Aí você pode falar do Freud, você pode falar do Einstein. As figuras, os maiores rabinos da Alemanha, nesse momento fogem todos. Só quem não foge é quem é pobre, quem é lascado, que fica lá realmente para sofrer a grande perseguição que a gente vai ver em 38, com a Noite dos Cristais. A Noite Temerosa, onde mais de 5.700 estabelecimentos judaicos, entre eles muitas sinagogas, são depredados por partidários do Hitler. Em especial, isso é devido ao motivo do Hitler discursivamente incentivar ali a culpabilização dos judeus pela derrota na Primeira Guerra Mundial, dizer que os judeus mancham a pureza do sangue da população ariana e coisas afins. É o Hitler que promove essa perseguição? Não. É o povo alemão que persegue os judeus. Mas quem incentiva, quem insufla é o discurso nazista, é o discurso hitlerista. Aqui no canto tem duas imagens. Essa aqui é do parlamento do Reichstag alemão sendo incendiado. E aqui é do Hitler desfilando em frente às suas tropas da Gestapo e da SS. Para fechar, vamos falar um pouco sobre esse camarada, que é o Joseph Goebbels, principal difusor das ideias nazistas. Tá? A gente pode falar da oratória inflamada do Hitler, mas eu, particularmente, como estudioso, como professor, acredito que a propaganda do Goebbels vai ser essencial para a sobrevivência do regime nazista, mesmo durante os períodos da guerra. O Goebbels era um mentiroso por excelência e ele conseguia associar nas suas mentiras o nacionalismo, o militarismo, a ideia de superioridade ariana, o antissemitismo e o sentimento de necessidade de expansionismo da sociedade alemã. Tudo isso era feito a partir de uma lógica do espetáculo, do espetacular. Eram grandes marchas mostrando ali a beleza e a força do homem ariano, eram grandes exibições de obras de arte que louvavam a pureza racial do ariano, a grandeza do Hitler, e isso tudo conseguia atrair a opinião pública para apoiar os projetos nazistas, que por si só é uma ofensa do Adolf Hitler. Além de tudo, ele tem uma lógica aí de perseguição ao que ele chama de arte degenerada, a arte popular. Ele só acredita na arte clássica, Wagner e outros compositores clássicos alemães que não têm nada de judeu em seu sangue. O Wagner era um compositor extremamente antissemita, mas que não vai viver a época do nazismo, embora ele seja muito utilizado pela propaganda nazista. E aí eu vou colocar como trilha de fundo no final da aula a Cavalgada das Valquírias, que é uma música de Wagner, para vocês verem como é famosa. E é uma ópera que tem como trilha de fundo, como pano de fundo melhor, a ideia da raça alemã em sua origem, e aí está buscando as divindades dos povos germânicos, como as valquírias, como Odin, que também é conhecido como Odin, Thor, e essas figuras mitológicas que vão respaldar a historicidade de grandeza do povo alemão. E o modelo artístico que o Goebbels propõe é um modelo que está trazendo ali sempre a perfeição do corpo, inspirado principalmente em valores estéticos do grego, mas do grego como eles conhecem, certo? Aquela questão do mármore branco e do corpo bem formado, bem delineado, aquele corpo forte, musculoso, tudo mais. A estética nazista é muito voltada para a valorização desse corpo, principalmente desse corpo masculino, tá? Ao ponto em que eles criam campos de reprodução da raça pura
ariana. Tamanha a valorização que eles têm do corpo que eles vão escolher garotos jovens mais bonitos e garotas jovens mais bonitas para viver em espécies de acampamentos, se reproduzindo constantemente, leiam como quiser, se reproduzindo. Não tem a ideia de amor aí, de romance, é realmente ter filhos para a pátria alemã, para dar esses bem-nascidos alemães, esses puros sangue alemães para o exército ou para a sociedade alemã. Aí a gente tem um princípio que é o princípio da eugenia, a ideia de que existe possibilidade de você separar a pureza racial através da reprodução de figuras que sejam acreditadas como as mais puras nessa sociedade. É meio como você pensar em raça de cavalo ou raça de cachorro, a ideia do cachorro como pedigree ou o cavalo puro sangue. A eugenia pensa da mesma forma, mas em relação à pureza racial de seres humanos. E aí, bem, para quem sabe das metáforas, a gente pode trazer aí uma série de debates que aparecem em obras de literatura até, como Harry Potter, por exemplo. A ideia, o Gables é bem a inspiração do Voldemort para Rowling, fala, né? Eu creio que sim. Porque é o camarada desse discurso da pureza sanguínea, do puro sangue, do mundo bruxo, puro sangue, e que no final das contas era um camarada que tinha traços judaicos em sua formação. Inclusive não era um cara que era a representação da beleza estética alemã também, não, um cara meio feinho. E o Voldemort também é aquele camarada lá que tem um pezinho nos trouxas, né? A Rowling faz esses comparativos o tempo todo. Inclusive faz comparativos agora também com esses animais fantásticos sobre a Primeira Guerra Mundial. O Greenwald é bem esse camarada do expansionismo alemão, como o Guilherme II. Até mais, pessoal. Próxima aula a gente volta discutindo Segunda Guerra Mundial.